Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, juntamente com vocês para mais uma aula de filosofia, Infelizmente não da maneira que gostaríamos de estar todo mundo juntinho, mas vamos pedir a Deus que isso passe logo para que nós possamos voltar às nossas atividades. Bom, hoje nós vamos falar sobre os períodos da filosofia. Sobre os 4 grandes períodos da filosofia. O primeiro período, ele se dá, chamado de filosofia antiga, com o período pré-socrático, iniciado lá na Grécia, na região da Jônia, por Tales de Mileto. No qual, esse primeiro período, os filósofos estudavam a busca racional pelo universo, em contraposição aos mitos. O segundo período, ele é o período socrático ou antropológico. Ele opera uma mudança, ele veio para mudar na filosofia em contraposição dos primeiros filósofos, que eram os filósofos pré-socráticos. E tudo isso, eles tentavam entender a origem de tudo que existe no universo. E Sócrates introduz a vida, Por isso que ele vem em contraposição do primeiro período. Já enquanto o primeiro período, eles buscavam entender, explicar, com racionalidade tudo o que existia no universo. O período pré-socrático, ele veio para uma mudança nesse pensamento, nessa busca racional. E aí Sócrates entra, com as questões da vida, as questões do ser humano, relacionadas às marcas que o ser humano deixa no mundo. Portanto, há uma mudança, do foco. O que estava relacionado ao universo, agora está relacionado às questões humanas. Aí eles tentam entender a origem de tudo. E agora, antes ele tentava entender a origem de tudo, agora eles tentam entender o que o ser humano fez a partir desse universo. Então é aí, pessoal, que Platão, discípulo de Sócrates, vai deixar os seus escritos sobre o seu mestre, os chamados diálogos socráticos para a posteridade. Ele desenvolve mais algumas teorias, que é Platão. Ele começa agora a desenvolver mais teorias, por exemplo, a teoria do conhecimento, que distingue um mundo material de um mundo imaterial, chamado de mundo das ideias. Bom, depois disso temos o período Aristóteles, chamado de período sistemático, onde eles agora, o discípulo de Platão, que era Aristóteles, ele faz uma espécie de sistematização geral e classificação da filosofia desenvolvida até então. Lembrando que, quando se fala em filosofia antiga, antes era uma filosofia mais ampla, onde esse campo da filosofia estudava outros conhecimentos introduzidos nela. Exemplo, música, dança, economia, retórica. E hoje já a filosofia o estudo dela é diferente do que nós chamamos, do que esse era antigamente. Em seguida, vem o período helenístico, que aí consiste em Alexandre o Grande, que ele começa a expandir o território macedônico pelo território grego e
fora começa a anexar, pessoal, outros territórios, onde consiste em levar, né, a cultura helenística. Era aquela cosmopolista, né, aonde esse período a produção filosófica passa a se preocupar com doutrinas de vida, doutrinas do bem-estar do ser humano. É nesse período que pensadores deixam de lado a teoria do universo em busca de tudo e estudar, conceituar tudo que existia no universo e passa a se preocupar com o bem-estar do ser humano, né? Os conceitos, aqueles conceitos de origem, eles deixam de lado e começam a se preocupar com as questões práticas do cotidiano. Esses filósofos, eles têm suas correntes, né? Que são os epicuristas, que eram os ligados ao epicure, questões básicas para o bem-estar. Os estoicos, que eram as correntes desenvolvidas pelo Zenão de Síquio. E os cínicos, né, que desenvolvida aí por Diógenes, o chamado de o cínico pensador. Esse Diógenes, no qual diz que o ser humano não precisava do mais básico para viver. E isso é muito interessante porque tem uma figura onde Diógenes ele deixa tudo e vai viver na rua. Bom, pessoal, e aí Diógenes ficou conhecido, né, no campo da filosofia como o cínico pensador, e tem uma história muito interessante sobre isso, sobre o pensamento, né, sobre a corrente que ele desenvolveu. Tem uma figura muito interessante onde encontra-se Diógenes sentado numa rua e o Alexandre o Grande vai visitá-lo. E no momento em que vai visitá-lo, ele percebe que aquele homem deixou todo o seu conforto da casa para morar sem os elementos básicos para sobreviver. Então ele ali, ao encontrar a situação em que Diógenes, ele por si próprio decidiu viver, ele desce dali da sua cavalaria e vai até o encontro de Diógenes e pergunta a ele, né, o que é que ele poderia fazer para tirar ele daquela situação. E aí ele fala que ele saísse da frente da luz do sol, que estava impedindo dele ficar aquecido. Por isso que ele foi chamado o cínico pensador, né? Então, depois dessa corrente veio também, né, os céticos, os que chamamos de ceticismos. E ele foi liderado por Terra de Aleia, fundamentada, dizendo que não existe um conhecimento verdadeiro, que na verdade o ser humano, né, não pode chegar a um conhecimento verdadeiro. Ele tenta chegar, mas não consegue, pois no caminho ele vai se frustrar. Então, pessoal, foi até aqui, né, os 4 períodos, principais períodos da filosofia e suas subdivisões, né? Na próxima aula nós nos encontraremos novamente.